Olá, tudo bem? Eu sou a Rosana Ronca, sou colaboradora da Convenção Oeste Paulista no Ministério de Mulheres. Estamos aqui nesse vídeo para falar sobre um assunto muito importante, sobre Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Falar desse assunto importante, também delicado, nós precisamos falar de forma adequada para que realmente seja uma prevenção. Por isso, nós convidamos a psicóloga Gisele Martins. Seja muito bem-vinda, Gisele. Vou fazer a sua apresentação aqui antes que você fale um oizinho para gente. A nossa querida Gisele Martins, ela é também pedagoga, especialista em psicologia da saúde e hospitalar, especialista também em saúde mental. Também em urbanização e cuidados paliativos, também tem a formação em tanatologia, que depois ela vai falar para a gente o que significa isso, formação em psicologia dos extremos, aperfeiçoamento em cuidados paliativos e pediátricos, aperfeiçoamento em urgência e emergência e mestrado em teologia e cuidado pastoral. Quero também deixar aqui na apresentação as experiências que ela tem. Ela é professora universitária desde 2006. Foi psicóloga em Centro de Atenção Psicossocial, que é o famoso CAPS, Unidade Básica de Saúde e Conselho Tutelar no município de Campina Grande do Sul. Também atuou como psicóloga na Polícia Militar do Paraná e também no Corpo de Bombeiros do Paraná, no município de Umuarama, onde também foi representante do Conselho Regional de Psicologia no Conselho Municipal de Saúde. Psicóloga clínica na Acolher Psicô e Lutos, psicóloga voluntária no grupo de apoio a enlutados por suicídio, na Primeira Igreja Batista de Curitiba, e facilitadora dos grupos e treinamentos de equipes de voluntários para outros tipos de grupos de luto, membro da Agência Nacional e Cuidados Paliativos e membro da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio. Não é necessário ler todo o currículo para a gente saber de onde vai vir tanta informação importante nesse vídeo para nós. Querida Gisele, fica à vontade também se eu esqueci algum item importante da sua apresentação. Muito obrigada pelo convite, Rosana. Faltou dizer como a gente se conhece, né? Ah, ela é uma querida professora quando eu fazia psicologia em Curitiba e espero que seja minha professora para sempre. Espero aprender com ela sempre. Não, é que uma vez aluno da gente, a gente não consegue mais se livrar, né? Mas é Que bom! e é com muito carinho que ela aceitei esse convite. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, né, de psicologia dos extremos, que envolve toda essa temática de luto, de perdas, desse cuidado no momento da crise. Né? Então, às vezes as pessoas têm aquela ideia assim de psicólogo naquela clínica parada, quietinha, não é o meu perfil, né? Eu gosto de Sentadinho quieto. não é esse o meu perfil, né? Então, acho que dentro dessa minha apresentação eu incluí que eu continuo estudando, que eu continuo procurando sempre buscar essa atualização, porque se a gente não busca essa atualização, Rosana, a gente corre o risco de repetir coisas que já foram superadas por outras pesquisas, e sem contar que o mundo está mudando, né, e tem trazido bastante preocupação a forma como o Setembro Amarelo está chegando nas casas das pessoas. Então, a gente conversou nos bastidores, né? Infelizmente, nesse mês aparecem muitos especialistas e isso coloca em risco, porque você saber de forma superficial, você pode estar levando até uma informação errada, né? Nós não queríamos falar por dizeres, por senso comum, ou até mesmo até da nossa própria experiência em alguma situação que talvez a gente vivenciou, porque a gente precisa do profissional para traduzir esse tipo de situação para nós. Por isso, nossa preocupação aqui não é só fazer uma campanha, porque é Setembro Amarelo,
e fazer esse vídeo aqui. A nossa intenção é realmente trazer a informação correta, o que significa isso e qual é o nosso papel. Já que estamos falando com bastante cristãos aqui, nós como cristãos é isso que nós temos que fazer, né. Se há algum papel para ser cumprido diante da dificuldade do mundo, qual é o nosso papel, né? Mas não é essa a pergunta agora. O que eu gostaria de fazer, a primeira pergunta, professora Gisele, é que Setembro Amarelo. O que é essa campanha? Qual é a importância dessa campanha, né? E realmente como devemos, né? Qual é a importância e como devemos falar sobre isso, né? Em relação a vocês que são profissionais da saúde, mas também nós que lidamos com pessoas. E sim, podemos lidar com essa situação também. O que é o Setembro Amarelo? Então, a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha internacional, né, que visa a conscientização do cuidado com a saúde mental, mas direcionada à prevenção do suicídio. O suicídio ele é um tema assim, extremamente complexo, grave, né? Ele tem uma visibilidade assim, no sentido de ser um tema de cuidado total, né, de saúde pública, né? Ou seja, todas as esferas, né, da sociedade, elas precisam se voltar para esse cuidado dentro da sua especificidade. Então, quando a gente fala qual que é o papel da igreja, né? Então, o papel da igreja é saber acolher, né? Acolher as pessoas que estão em intenso sofrimento, ajustar um pouco a escuta no sentido, opa, esse sofrimento aqui não é um sofrimento do cotidiano, e encaminhar para ajuda profissional. Né? Nós temos dentro do aqui no Brasil uma outra campanha que é o Janeiro Branco, que é em janeiro. E que essa campanha, sim, é uma campanha que visa a importância dos relacionamentos, a importância da qualidade de vida, a importância das amizades. Já o Setembro Amarelo, ela é direcionada à campanha da prevenção do suicídio. Então, não cabe nessa campanha frases soltas, né? Então, frases do tipo, você é especial, a vida vale a pena. Opa, como assim a vida não vale a pena? Não vale? Claro que vale. Mas nós temos que cuidar com campanhas assim direcionadas a motivacional, porque não se trata de uma pessoa que está aí para baixo, que está decepcionada, Triste. é Essa triste, pessoa tá triste. até porque a tristeza é um sentimento normal e necessário na nossa vida. É na Uhum, tristeza que você reflete, que você amadurece, né, que você uhum. reconhece aonde você errou, acertou e não deu muito certo, né. Uma Então reação natural também com uma situação e circunstâncias, né? isso. E quando a gente fala a respeito, né, dessa questão, de frases motivacionais para alguém que está em depressão, é importante então a gente entender o que que é depressão, né. A depressão ela não é tristeza, a depressão é uma doença multifatorial. E quando a gente fala de suicídio, o suicídio ele é um tema complexo, grave e multifatorial. O que que é isso Então não está multifatorial? só ligado, então, em alguém depressivo, alguém com transtorno de ansiedade pode estar, mas não só então. Quando a gente fala esse multifatorial, ele vai envolver aspectos biológicos, sociais, emocionais, relacionais, ele envolve tudo junto e ao mesmo tempo. Então é como se eu fizesse uma mistura. Então o meu multifatorial, Rosana, é diferente do seu. Então a gente não pode comparar e dizer assim: "Ah, então é porque a pessoa perdeu um namorado". Não, não é assim. A gente vai avaliar como era esse relacionamento, qual era a experiência de vida que essa pessoa tinha, o que é que estava acontecendo, se tinha algum transtorno. Quando a gente fala muito de suicídio, vem muita ideia de que, é depressão. Não, Isso. porque se a gente for pensar, então a depressão ela é uma doença. Aonde ela é um Uhum. problema mais grave? Quando a pessoa não trata a doença. Então nós temos, né, muitas pessoas no mundo inteiro com diagnóstico, mas isso não quer dizer que é sinônimo de morte, né. O problema da depressão, como qualquer outro transtorno, é o não diagnóstico correto e o não tratamento. Porque se o suicídio, como toda a literatura lá atrás, que é um tema multifatorial, para tratamento ele também precisa ser multifatorial. Ser bem diagnosticado, ser bem medicado, então você começa a ver que é um problema de saúde pública, porque quando a gente olha, lá em
2003, mais ou menos, quando a OMS ela pediu, né, que todos os países eh, fizessem o melhor mapeamento de como estavam as notificações, como é que estavam, né, todo o acompanhamento e o tratamento das pessoas que tinham algum transtorno mental, a questão do próprio suicídio, porque as pessoas tinham aquela ideia muito divulgada que não se poderia falar sobre o assunto. E aí, em 2015, então a campanha chega aqui no Brasil. E, infelizmente, chegando, e chegando errado. Uhum. Então, nós tivemos, assim, dois extremos. Primeiro, em não falar absolutamente nada, e então se tinha aquela ideia que no Brasil não tinha problema. Para um outro extremo, que é falar de qualquer jeito. E esse falar de qualquer jeito, nós vimos, para quem lembra das campanhas mais antigas, né? Se precisar, fale comigo no inbox, né? Ou então, relacionar o Setembro Amarelo como se a pessoa estivesse carente. Então, às vezes eu implico muito com algumas frases que eu vejo, né? Você Diminuir os sintomas, né? Os pensamentos em, é só a atenção que é necessária, é só falar que eu estou aqui, né? Isso. É claro que a gente Uhum. não pode desmerecer, e eu entendo que algumas pessoas realmente passam por boa intenção, mas elas precisam conhecer um pouquinho mais, né? Que é, se precisar, peça ajuda, mas peça para quem? Porque você Uhum. colocar uma frase, ó, você não está sozinho, mas é um dos principais sintomas, tanto da depressão quanto alguém que está em desespero. Então é como se você falasse para uma pessoa asmática, olha, respira fundo, que tudo vai dar certo. Você tem um pulmão. Não adianta. É complexo a pessoa entender que ela não está sozinha, mesmo que alguém está oferecendo ajuda, né. Diz que a pessoa está nítida na frente dela, ouvindo de forma perfeita o que a pessoa está falando, a pessoa está tocando em você, mas é tão complexo que isso ainda não é suficiente, né, precisa realmente de atenção contínua e de forma adequada, clínica, etcétera, né. E quando a gente fala de saúde mental, ela é diferente da saúde física, porque ela não é tangível. Né, você não consegue pegar ali com a mão, como você falou, né, então, a pessoa pode estar ali te tocando, mas a mente dela, o coração dela tá adoecido. Então, quando você fala de depressão ou qualquer outro transtorno mental, a gente tem que levar em consideração isso, que dependendo dessa forma como você vai ajudar, que você se dispõe a ajudar, pode ser até ofensivo e é no sentido da pessoa se sentir culpada de não conseguir fazer aquilo que você está falando, que é só fazer isso. E geralmente as pessoas oferecem ajudas muito simplistas, é só fazer isso, ou então eu sei o que você está passando, então são ajudas que na verdade não ajudam. Tem uma psicóloga em Campinas que ela tem uma hashtag que é assim: qualquer ajuda não ajuda. Se a gente for pensar em primeiros socorros físicos, você tem toda uma orientação de como fazer com uma pessoa que sofreu uma queda. Não mexa, porque você pode terminar de fazer um estrago ali na vida daquela pessoa, né. Nós pensamos muito no cuidado físico e esquecemos do cuidado mental, porque na nossa cultura, a nossa cultura ela atrapalha muito. Ela associa, então, sofrimento, tristeza, como se fosse algo pejorativo. E aí aonde entra o apoio que realmente a sociedade pode dar, é no sentido prático, ó, você não está sozinho. Ok, então já que eu estou com você, Rosana, o que que eu posso fazer de útil? Porque só dizer assim para você, imagina se você estivesse tendo um infarto, né? Eu gosto de dar exemplos de saúde física para que a pessoa pense um pouquinho no que ela está falando, né? Então você está tendo um infarto e eu digo assim, você não está sozinha. E pronto, para e fico te olhando. Né, desse telefone, chama o SAMU logo, Então é mais ou menos vem isso. logo o Né? médico. Posso falar que não está sozinha, não muda em nada. Então, o que que eu posso fazer? Dependendo da gravidade que a pessoa está, eu vou precisar ir com ela no médico, eu vou precisar ir com ela no psicólogo. E quando a gente fala de ajuda, gente, apoio é uma coisa, tratamento é outra. Apoio é o que a família, é o que a sociedade, é que a igreja pode oferecer, que é palestras, que é conhecimento,
que é uma orientação, ó, vai aqui, vai ali, que é não debochar dessa pessoa se ela estiver fazendo um tratamento. E tratamento aí é com médico, psiquiatra e psicólogo. E não é qualquer profissional, porque quando a gente fala dessa questão do suicídio, ela é extremamente grave e multifatorial. Então, quando você vai ajudar essa pessoa, né, e a gente pode começar a pensar primeiro nas campanhas, que essas frases, então, elas não vão realmente ajudar. O que que você pode colocar lá, então, na sua internet? Telefones, né? Então, aonde eu posso procurar ajuda? No serviço público, a porta aberta é a unidade de saúde. Então, nós temos a unidade de saúde, nós temos o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, não é para fazer meme, porque isso é muito Tem muito disso, que por isso que talvez tenha um preconceito de procurar essa ajuda, né, de exata. ir até o CAPS, né. E o CAPS é um programa federal que tem lá dentro da equipe psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, e é um trabalho de excelência. Então, quando as pessoas falam assim: "Ah, mas a fila é muito grande", 2 problemas. Se você não entrar na fila, você nunca vai ser chamado. E segundo, se está demorando, a gente precisa cobrar das nossas autoridades, porque a saúde, ela está garantida na nossa Constituição. Só que a gente vai precisar enfrentar as nossas vergonhas, né, os nossos tabus, porque você não vê as pessoas pedindo psicólogo, pedindo psiquiatra, né, porque você tem aquela ideia que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa frágil, e a gente precisa entender que a nossa cultura ela está nos adoecendo. Por quê? Sim. Porque a gente vive existe uma pesquisa, eu não vou saber te informar aqui certinho aonde que ela está, mas de que as pessoas lá fora, elas têm uma ideia que o brasileiro é feliz. Tanto é que a gente sempre fala: "Ah, o brasileiro é um povo alegre", mas Várias festas, né. né, mais paralelo a isso, o que que a gente vê? É uma cultura adoecedora, onde eu tenho que ser feliz a qualquer custo, e o número de transtornos mentais, né, o número de afastamento de trabalho foi tão grande o ano passado, que agora nós temos 1 ano para obedecer uma lei que se chama NR1, que todas as empresas vão ter que fazer alguma coisa em relação à saúde mental, por conta da quantidade de afastamento. Então, se a gente Olha. for olhar, pensa numa linha onde os Uhum. problemas eles vão acontecendo. Então não é de uma hora para outra que o suicídio ocorre. Então aonde Até mesmo que só interrompendo um pouquinho, que igual aqui a gente pode enxergar claramente uma pessoa que está em desespero, né, alguém que talvez está com algum transtorno, alguém que está pedindo socorro e falou chegou até nós, falou: "Eu preciso de ajuda", né, que aí já é nossa, isso é uma vitória, né, a pessoa abrir a boca e dizer: "Eu preciso de ajuda". Eu acho que isso é um caminho, assim, andado imenso, de vários passos para a direção, né, do tratamento adequado. Mas o meu maior medo que passa na minha cabeça e talvez pode passar na cabeça das outras pessoas, aquelas pessoas que não aparentam nada disso. Né, talvez aquela pessoa que vamos supor uma dona de casa, nem trabalha, tenha, realmente o peso de ser dona de casa, de cuidar da casa, etcétera, da família, tá-tá-tá. O que que eu quero perguntar? Aqueles sintomas das pessoas que estão próximas a nós que a gente não vê, não se expressa. Né, se existe sintomas invisíveis, se tem algo que a gente não é muito falado, mas se a gente prestar atenção, tem como a gente identificar e ser mais atencioso em relação a isso, para que muitas vezes aconteça perto da gente e eu já ouvi de casos que aconteceram e falar assim: "Nossa, não parecia, a gente não entende", né, não aconteceu nenhuma coisa, nenhuma circunstância grave para que a pessoa reagisse assim, e aí a pessoa cometeu. E eu queria saber, sabe, professora, se tem algo que a gente pode prestar atenção que não está tão nítido assim, igual um transtorno, uma ansiedade, uma estafa, muitas vezes, né, o que a gente pode prestar atenção nas pessoas que tentam não aparentar ou tá com aquele sintoma invisível, se eu não sei se é assim que podemos também colocar, né? excelente pergunta, porque antigamente, algum tempo atrás, e ainda nós vemos pessoas desinformadas,
replicando algo que foi mal interpretado, quer dizer que todo suicídio ele pode ser prevenido, tá? Hum. Nenhum Falar isso, hein, olha, então não é todo suicídio. Olha que frio na barriga que eu tive Na agora. verdade, não tem como você prevenir nenhuma morte, porque nós não sabemos, né, por exemplo, se você tivesse com câncer, o médico ele pode falar assim: "Olha, daqui 6 meses, você pode durar 30 anos, 20 anos". Um dia o médico diz: "Olha, o seu neném nem vai nascer, tá lá já com 40, 50 anos". Então, a morte, nós não temos esse controle. Então, na verdade, o que que a OMS quis dizer e foi interpretado errado? Que quanto mais nós levamos conhecimento para as pessoas, mais você encoraja essas pessoas a buscarem ajuda de forma natural, tá? E aí a gente precisa entender que, para isso, eu preciso cobrar que se tenham os locais para se fazer esse tratamento, né? Então, por isso que eu falo que o suicídio é um tema extremamente complexo. Quando a gente tem essa cultura, eu tenho que aparentar ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa para cima. Eu começo cada vez mais a apresentar um comportamento para vocês sentindo o outro. Então, isso é muito sério, porque uma campanha que eu digo que dá para prevenir, você imagina como fica a família, as pessoas impactadas por um suicídio. Como que eu não vi, como que eu não percebi, né? Então a gente coloca ainda mais culpa para essas pessoas, porque o suicídio ele é devastador. Então, quando a gente melhorar, eu acredito que essa cultura de falar a respeito, e não somente em setembro, porque existem em torno de 40 suicídios por dia no Brasil. É muita coisa. E quando a gente fala desses números, gente, a gente pode entender que ainda é subnotificado, né? Então, nós precisamos ter a consciência que setembro é para lembrar da importância. Mas sem ações efetivas, os números vão continuar aumentando. Então, o que que a gente É uma coisa que tem que fazer o ano todo, assim como a gente tem que cuidar o ano todo da saúde mental, que é a campanha em janeiro, setembro é um ponto de lembrete, mas é o ano todo, é uma vida toda de cuidados, né. e em todas as faixas etárias, porque às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, é só jovem". Não, tem aumentado o número de crianças e é assustador o número de idosos. E aí vocês vão me perguntar: "Mas por quê?". Porque é multifatorial, então a gente precisa analisar aquela situação. E aí quando fala assim: "Mas a pessoa não aparentou, ela não falava nada". Pronto, aí já se ela não falava nada, como é que a gente pode saber? E quando a gente fala assim: "Ah, mas aparentemente aquilo não era um problema para tanto", mas essa é a nossa interpretação, a gente não sabe a interpretação e a sensação e o sofrimento que aquela outra pessoa estava passando. Porque a saúde mental ela é muito subjetiva, ela é muito particular. E como é multifatorial, são inúmeros fatores que vão se relacionando de forma muito intensa e é importante ter esse olhar no sentido de incentivar, assim como é normal, natural, você ir no oculista, você ir no dentista, ser natural, normal você buscar ajuda. Não somente quando adoecer. Então, por exemplo, se você tem uma transição muito grande na sua vida, se você teve várias perdas consecutivas, se você recebeu um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da sua vida, se você perdeu pessoas, se você teve uma infância complicada, né? Se você já teve algum problema de saúde mental, então não esperar enroscar, né, com outros problemas para que isso não fique potencializado. Muitos transtornos dá para você diagnosticar ainda na adolescência, porque começam a aparecer na adolescência. Então a gente pensa assim: "Ah, mas e se, não, na minha casa não vai ter". Mas o transtorno não é como é que eu posso dizer assim, uma determinação: "Ah, na minha família tem, a tua também vai ter". Mas a gente pode observar alguns comportamentos que dão indício e se você consegue diagnosticar ainda na infância e na adolescência, você consegue diminuir o estrago que as doenças fazem. Por exemplo, se você identifica um transtorno bipolar ainda na adolescência, você traz qualidade de vida para essa pessoa. É claro que qualquer transtorno, quanto mais novo,
mais grave porque a pessoa não tem ainda experiência de vida, não teve um relacionamento social legal, né? E já ali tomando medicação ou fazendo algum tratamento, é óbvio que é grave isso. No entanto, você dá chance para que a doença não domine a vida daquela pessoa, né? Então, você imagina, se você tiver com enxaqueca, qual é a qualidade de vida que você tem para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer outra coisa na tua vida? Tudo fica estragado por conta dessa enxaqueca. Imagine que uma depressão ou qualquer outro transtorno mental, ele pode surgir em qualquer idade. Então as pessoas às vezes confundem, né, os transtornos mentais com transtornos emocionais. Ali, eu tive uma decepção, por isso que eu tive depressão. Não, você teve uma grande decepção que não foi acolhida e que ela não teve um espaço ali para ser gerido e aquilo foi fermentando até que tocou na portinha ali da depressão e desencadeou a doença. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um luto, o luto ele não é doença, mas o luto, dependendo da forma como a pessoa morreu, e aí a gente pode até pensar no enlutado por suicídio, é um luto grave, é um luto complicado por conta de todo o estigma, né? Porque a pessoa perde o nome, a pessoa fica marcada, a pessoa fica ali num sofrimento tão intenso que existe um risco de um novo suicídio. Então, nós chamamos os enlutados por suicídio de sobreviventes. Tamanho o problema ali, o sofrimento, porque é difícil viver. Então, você praticamente sobrevive a todo esse sofrimento, né? No luto por suicídio, né, e todas as ações que são feitas após isso, a gente chama de pós-venção, que é todo o cuidado, que é todo o acolhimento que precisa ter, porque não deixa de ser uma prevenção também. Então, nós precisamos pensar que é uma frente gigantesca, que todos os órgãos precisam, as igrejas precisam, a gente sabe que o excesso de estresse que as lideranças acabam sofrendo, né? Porque as ovelhinhas, às vezes, dão um pouquinho de trabalho, né? E até por toda essa sobrecarga que existe em cima da família pastoral, quantos pastores estão adoecendo, quantas esposas, filhos, porque existe um olhar em cima da família pastoral que tem que ser perfeito. Hum. É claro que a gente espera que tenha um comportamento melhorzinho, né? Mas esse esperar que tenha um comportamento melhorzinho é quase que uma obrigação. E muitos líderes não sabem lidar com o sofrimento, lidar com o ser perfeito, com o fazer o melhor possível, se sobrecarregam, não sabem dizer não e acham que expor as suas fraquezas vai trazer uma baixa para o ministério. Por exemplo, você perde alguém, mas você finge que está tudo bem porque você não pode decepcionar a igreja. Então, isso ao longo do tempo vai acabando com a saúde mental da pessoa. Então, se ela tem uma predisposição genética a ter um transtorno mental, esse acúmulo de problema começa a tupucar ali e aí vem com tudo, né? Então, os problemas que nós temos na vida, eles são alimento para as doenças. Por isso que é multifatorial, né? Não significa que quem tem depressão vai se matar, mas como é aquela depressão, como é o tratamento, como é a rotina, o que que tem na vida dela, o que que ela faz, deixa de fazer. Então, respostas simplistas, elas são perigosas, né? Gostei muito dessa ferramenta, né, que você trouxe, Gisele, da questão da informação correta. Aí está o segredo, na verdade, né? Não de forma simples, mas o segredo está realmente buscar informação para quebrar tabu, preconceito e quebrar também a barreira de pedir ajuda, de ver, sentir algo que não está, que está me martirizando, que está me deixando doente, eu não estou sabendo lidar mais e eu gritar para o socorro. Esses dias, não vou falar cidade nem nada, eu acho que, não sei se você viu, mas esses dias um prefeito, né, na campanha do Setembro Amarelo, fez uma declaração terrível falando que quem comete o suicídio é porque não tem Deus, né? Que é como se a gente já ouviu falar por aí, que quem tem depressão não tem Deus, quem tem o transtorno de ansiedade não tem fé, né? Então, são frases preconceituosas de pessoas que não têm informação correta sobre isso.
Então, se chega a informação correta, que tem tratamento, todos, sem exceção, porque somos seres humanos, né, falando aqui com a visão cristã, nosso corpo está deformado pela queda, né, nosso corpo tem defeito e o corpo inclui a mente, ela também é cheia de defeito, ela está deformada, então tem a sua limitação, nós estamos expostos a doenças, expostos a qualquer coisa, né, por isso a vigilância, por isso o autocuidado, por isso da necessidade da informação, por isso que Jesus nos fez em comunidade para quando eu não souber lidar, falar socorro, venha aqui me socorrer, porque eu não sei lidar com isso, não sei nem onde pede ajuda, mas você falou que está do meu lado, eu estou te vendo aqui, estou pedindo ajuda, né? Então, de toda fala assim que está gritando na minha mente, quanto nós precisamos de informação para quebrar tabus, preconceitos, saber ajudar. E também se ajudar, porque o que eu imagino também que pode ser que alguém possa estar assistindo aqui e possa estar sentindo algo fora do normal. Possa estar sentindo algo que é fora, assim, do controle das mãos e está querendo pedir ajuda, então vai estar com vergonha, talvez está com receio, porque não sabe o que vai acontecer se abrir a boca, né? Será que todo mundo vai ficar sabendo? Será que realmente vão me ajudar? Realmente o que vão pensar de mim? Como vão me tratar depois disso, que ficar sabendo disso, né? Aí que está a nossa, assim, quando a gente se expõe dessa forma, de falar: "Olha aqui, vamos saber, vamos falar sobre esse assunto", o quanto a gente tem que falar que peça ajuda, né, que realmente a gente tem que falar: "Sim, nós estamos dispostos, eu não estou brindada com isso, ninguém está todo mundo exposto a isso, e por isso que todo mundo precisa ouvir e se cuidar", né. E aí Tudo isso entrou na minha mente, então e aí a é gente isso. olha. Faz sentido, professora, até essa questão de alguém que aqui está ouvindo a gente pode estar aqui falando: "Eu preciso pedir socorro logo, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou pensando", muitas vezes: "Olha o que eu já fiz", porque pode também tem pessoas que já tentaram, né. E como que está a cabeça dessa pessoa que já tentou contra a própria vida? Como lidar com a culpa, com o preconceito, ou se entregar ao tratamento, já que houve o episódio anterior, né. Quando a gente olha tudo isso, voltando lá nesse prefeito, né, ele falou aquilo que uma sociedade inteira pensa. Porque se as pessoas pensassem diferente, não existiriam memes em relação à saúde mental. Se você prestar atenção, né, ninguém xinga o outro, ah, seu doente renal. A gente xinga o outro, ah, seu louco, seu bobo, seu. E aí por aí vai. A gente usa termos que estão relacionados à saúde mental. Então, na nossa história vem, né, toda aquela ideia, ah, porque essa pessoa não é de Deus. Mas como que as pessoas explicavam as coisas lá atrás? Elas explicavam por um viés religioso, que não se tinha pesquisa a respeito disso. Então, isso era cultural. As pessoas tinham que dar uma explicação. E se a gente for olhar, eu sempre falo assim, né, quando as pessoas elas querem espiritualizar algumas coisas. A gente sabe que existe um mundo espiritual e Deus vai estar conosco em todos os momentos para nos dar sabedoria para isso, mas a Bíblia não é um livro de psicologia, né? Então, se for assim, você não pode usar óculos, porque na época da Bíblia não tinha óculos, né? Então, o nosso julgamento ele está muito ligado com a questão cultural. No sentido de que, ah, você é uma pessoa fraca se você mostrar a sua vulnerabilidade. Então, e o pior, mistura conceitos e deixando de uma forma extremamente perigosa. Quando a gente fala, né, a respeito desse cuidado, é no sentido de, e se eu tiver que tomar remédio? Ah, eu não vou ser a mesma pessoa. Mas aí é que tá. O normal é você estar assim, mais ou menos. Nem muito alegre, nem muito triste. Porque se você também, né, tem uma música secular que fala: "Rede tudo é desespero", É verdade. né. Então é o exagero que vai fazer mal. Então se você sempre estiver bem, 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 essa felicidade tóxica, né, que você está bem a qualquer custo, e é essa cultura, porque tem que lembrar que a igreja ela está inserida numa sociedade.
E a cultura Sim. de hoje é a felicidade total. Tudo que você quer, basta acreditar. Dentro da igreja muda, né? Tudo que você quiser, basta ter fé. Hum. É tudo que você quiser. E aí eu sempre falo nos grupos de mulheres, né? Que às vezes eu dou palestra para outras Uhum. igrejas, né? Pois é, e o versículo que fala que nem tudo convém, né? Hum. O Que mundo, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Já difere demais, né? E seus exatamente. pensamentos, o que eu Então, quero que Deus vai fazer, né? Paulo fala: não pensa a seu respeito mais do que você é, Hum. nem acima nem abaixo. Ou seja, seja só você e está tudo bem. Então, essa cultura do mundo, quando você não questione, que não tira um texto fora de contexto, porque não pode chorar. Então, o que que a gente faz quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que choram, que serão consolados? O que que isso quer dizer? Porque Jesus já estava falando que a ciência descobriu não tem muito tempo que o choro traz alívio, que o consolo traz reorganização. Então, isso não necessariamente está ligado a um transtorno, porque é um engano nós pensarmos que todo suicídio ele vem de uma doença. Não, ele é um ato impulsivo. Então, dependendo de uma situação grave que aconteça na vida de uma pessoa, é extremamente perigoso. Então, quando a Uhum. gente olha, né, a falta de pesquisa, a falta de cuidado, o julgamento, às vezes as pessoas ficam brigando, para onde foi essa pessoa? Hum, não cabe mais a gente ir dali para frente. Eu preciso cuidar com quem eu posso. Com quem eu posso? Põe lutado, eu posso com os jovens, com as crianças, eu posso observar o quanto essa cultura está entrando para dentro da igreja, entrando para a minha vida, de forma onde eu esconda das pessoas as minhas vulnerabilidades. Então, eu finjo ter uma vida perfeita, porque eu tenho que mostrar para os outros que eu sou perfeito. Eu brinco sempre, né, que o Instagram e qualquer outra rede social, ninguém coloca foto do RG, né? Claro, gente, por favor, não Ninguém precisa, fala quantos quilos que engordou, né? os boletos só Não, pagar, né? Só mostra a fotinha daqui, tudo bem, gente, não um precisa mau humor colocar que você RG. levantou, o dedinho que você bateu na quina do. Ninguém Só que aí, Rosana, o que que acontece? Eu sei que o que você postou é mentira, mas eu tenho inveja da sua Hum. mentira. E dependendo do que acontece, né, a gente tem visto aí movimentações, né, do quanto tem feito mal para o adolescente, para a criança, e isso é muito sério, porque eles começam a seguir os YouTubers ali, e às vezes os pais demoram para cair a ficha e perceber o que que eles estão assistindo. Porque a forma como a gente pensa, os valores que a gente tem, eles são muito plantados na infância e na adolescência. E às vezes os pais pensam assim, não, é que ele está lá só no joguinho dele, mas o que que tem naquele jogo de conhecimento, de teoria, de ideologias, né? Valores, crenças, que muitas vezes entram de forma muito sutil, muito sutil. Os jogos, eles têm um poder anestésico, né? Todos esses aplicativos, né? Então você tem aplicativos de informação, por exemplo, aplicativos de carro, aplicativos de banco. Você pode ver que você vai lá, faz o que tem que fazer e já desliga. Ninguém fica olhando lá até se eu olhar para o aplicativo do banco eu vou decorar, então se eu abrir, né? Mas ninguém fica olhando para isso. Agora, um jogo a própria rede social, né, que tem esse movimento aqui, você fica horas Uhum. sendo bombardeado com um padrão de beleza, um padrão de família. E aí você pensa, né, não, mas a igreja está fora disso. Um padrão de pastor, um padrão de mulher de pastor, um padrão de fé, um padrão de não sei o quê. E você começa a De olhar, culto, né? Padrão dos ministérios, padrão de frequentar certas igrejas, né? É e isso. aí você começa a se perder e você não sabe mais quem é você. Então não é só a criança e o adolescente que acaba sendo influenciado. A própria palavra de Deus fala, né, que é para a gente cuidar com quem a gente anda, não assentar na roda dos escarnecedores, né? E é para qualquer um. E aqui não é tom de soberba, de dizer, eu não me sento com você, né? Ó, eu como batista e você adventista da promessa. Não, eu sou melhor. Não, a gente precisa olhar em qualquer lugar. Quem são as influências que eu tenho? Porque se eu estou ao meu redor, e lembrando, é multifatorial.
Não é porque eu sou uma má companhia para você que você vai se matar. Mas o que que eu falo para você? O que que você faz com o que você escuta? Que escolhas você vai fazendo no decorrer disso? Então, é um negócio extremamente complexo. Eu sempre comparo com uma correntinha, né? Uhum. São várias rodinhas ali que vão ligando uma com a outra, né? As escolas precisam fazer campanhas. E quando a gente fala o papel da igreja, a igreja ela entra como prevenção, trazendo profissionais que realmente entendam. Nós temos Hum. muitos pastores, esposas de pastores, que vão fazer a faculdade, mas depois nunca mais reciclam. E Uhum. por que muitas vezes o título, né, de pastor e psicólogo, às vezes as pessoas não fazem essa peneira. E aí acaba trazendo também conhecimento que já não está valendo mais. Porque a ciência, ela está indo atrás, né, do que é, o que que a gente pode fazer, o que que eu posso ajudar. Então, vai trazer alguém para sua igreja, cuide isso. Quem você traz para dentro da igreja? Porque às vezes vai fazer igual aquele prefeito. E aí você Uhum. coloca mais culpa, mais medo, mais tristeza, né? É pensar que Mais bloqueio de procurar talvez a igreja como fonte de ajuda para gritar por socorro, e por causa disso pode criar um muro gigantesco, a pessoa vai exatamente. pedir para qualquer lugar, e talvez um lugar inadequado, que pode incentivar talvez isso, né? Talvez está pensando, né? E às vezes a gente pensa assim, né? Então, como é que a igreja pode ajudar? Nessa parte da prevenção, né? Trazer profissionais, na parte de promoção. Então, é um bom passeio. Promoção por quê? Porque eu preciso de vida. Eu não posso ficar só falando de doença. E às vezes, Então, essa ligação de prevenção e promoção à vida estão conectadas, então, né, professora, em exatamente. em relação a isso. Se eu promovo vida, eu estou promovendo também a prevenção, justamente. Exatamente. Só que a gente tem que lembrar que nunca são ações isoladas. Tá? Então, Não conectar. por exemplo, comer banana diz que é bom para depressão. Daí você come uma plantação assim de 5 hectares. Não dá, né, gente? É, É. aí vai ter outro tema. A atividade física é bom, então eu vou sair daqui de Curitiba até Marília. Então, Fosse assim, os professores de educação física não teriam depressão. Né? nunca, Então, verdade. é Vamos igual aquelas criar. propagandas de emagrecimento, né? Não sei se você já viu que tem aqueles remedinhos, né? Uhum. Associado a uma dieta. O que fez emagrecer de verdade foi a dieta, né? Não foi aqueles remédios Exato. lá. Então você olha, Uhum. e é até bom lembrar disso, tá? Porque Hum. dependendo, né, do que você consome, porque é engraçado que as pessoas não querem remédio psiquiátrico, mas aí elas Isso. tomam esses remédios para emagrecer, que tira sono, que tira fome, que tira dinheiro, que tira tudo, né? Aí você, quando diz aquele ditado que cara feia para mim é fome, é bem real. Você pode perceber, essas Uhum. pessoas que ficam tomando medicação para emagrecimento, elas ficam mais irritadas, elas ficam mais angustiadas, né? Então, é tomar cuidado, porque às vezes você arruma um negócio e estraga outro. Às vezes a gente vê propagandas na televisão que, ao meu ver, deveriam ser proibidas, né? Que são os pseudos remédios naturais. Uhum. E aí, gente, remédio é remédio. Se você toma lá o seu chazinho, você não sabe a quantidade de folha, quanto tempo você tem que ferver e o que é mais que você vai ter que agregar com aquilo lá, é até perigoso você também ter intoxicação. E às vezes o medo é tão grande de ir no médico que aí vai lá, tem a propaganda que fala: ah, esse remédio aqui é para ansiedade leve. Mas você não sabe nem o que que é ansiedade. Como é que você sabe que a tua ansiedade é leve? Exatamente. Como você dá um diagnóstico que nem profissional você é nessa área, né? Tá, eu acho que é leve. Nossa, eu posso achar muita coisa, mas ouvir da boca do profissional que realmente assina embaixo o seu diagnóstico, né? A gente gosta de falar isso, né? E Ah, nunca eu é uma tenho ação isso, eu única. tenho aquilo, dou uns diagnósticos lindos, né? Para mim mesma e falo, é só tomar isso e aquilo, já resolvi, né? E principalmente o brasileiro que ama a automedicação, né? Farmacinha dentro de casa que é transborda de E é remédio, né? engraçado isso, Rosana, porque assim, ao mesmo tempo que ama o remédio, mas não quer saber do qual remédio que tem que tomar, É, o correto, né? né? Porque aí entra o boicote. Ah, não. Daí a pessoa vai no neurologista porque tem vergonha de ir no psiquiatra. Só que o É, neurologista também.
é outra especialidade. Qualquer médico pode dar qualquer remédio, porque o diploma dele confere isso. A mesma coisa é o psicólogo. Você pode ir em qualquer psicólogo, porque o diploma dele confere isso. No entanto, você precisa saber se essa é a área de especialidade dele, porque o que vai É. acontecer? Ele pode submedicar, e aí não faz nem cosquinha, como ele pode exagerar na quantidade. E o remédio não é para deixar dopado, o remédio ele não é para deixar a pessoa pior, né? E aí a gente precisa lembrar que existe um corpo que precisa se adaptar com a medicação, que não é normal você estar eh, triste, angustiado, fadigado há mais de 2, 3 semanas, tem algo esquisito ali. Não precisa ter acontecido alguma coisa para que a doença ou para que as doenças se manifestem. Tá? Só que é claro que nunca vem sozinho os problemas, porque eles acabam potencializando, enroscando com outras situações. Por isso que quanto mais a gente tiver conhecimento, tá? O conhecimento ele liberta, né? A Bíblia fala que errar é porque a gente não conhece as escrituras. Eu diria que qualquer coisa que você não conhece, você acaba errando. Não precisa. Aqui, que exemplo, professor, alguém tem o diagnóstico de diabetes, né? Sabe que essa doença precisa de tratamento, precisa até talvez de insulina ser aplicado de forma diária. Tem a dieta que tem que ser seguida porque você tem diabetes, etc. E a pessoa nega o tratamento. Isso eu estou falando de diabetes, mas pode ser do câncer, pode ser de qualquer outro, pode ser um problema no coração, pressão, pode ser qualquer outra doença, né? Aí vem o médico falando, ó, você precisa de dieta, você precisa tomar esse medicamento, você precisa fazer isso, e a pessoa se negar de fazer isso e fazer questão de fazer o contrário do que foi falado pelo médico para ser feito. É também algo que nos alerta, não só para a piora dessa doença física que essa pessoa tem, mas também ser um alerta conectada na questão da valorizar a vida, essa pessoa realmente está querendo se matar por outro jeito, não sei. Isso tem a ver, isso que eu estou falando, professora? Todas as doenças, elas vão trazer um impacto emocional, a própria diabetes mesmo, né? A diabetes, o que que vai acontecer? Ela tem um fator estresse ligado, não só pela doença em si, mas a gente sabe que se a pessoa ela passa por uma situação conflituosa, aumenta o número ali da glicose, né, da glicemia. A gente sabe que as doenças de pele, né, dermatológica, muitas estão ligadas com estresse, com traumas, com problemas. Então, o que que acontece? As pessoas elas tendem a associar saúde mental só com doenças ligadas à depressão e à ansiedade, com coisas psiquiátricas. Mas todo o nosso corpo a gente só divide para estudar, mas ele é uma máquina que está ligada. Né? As 3 áreas ali, corpo, alma e espírito, todas estão interligadas. Existe toda aquela confusão do emocional e espiritual, né? O espiritual é a nossa ligação com Deus, com o transcendente, né? Porque até o ateu ele tem espiritualidade, né? Só que essa espiritualidade dele é diferente, ele coloca como importância as coisas terrenas, as coisas relacionais. E a Coloca a espiritualidade fé dele em outro lugar, na verdade. isso. E a do cristão, ela está direcionada a Deus. Então, a espiritualidade Uhum, seria a nossa ligação com o divino, com o sagrado. uhum. A parte emocional é a nossa relação interpessoal e intrapessoal. Interpessoal é eu com você e a intrapessoal é eu comigo mesmo, né? E a saúde física, eu diria que é a carcassinha aqui, né? Que tem aí com o corpo, né? O que que eu como. Eu brinco muito, né? Que aquele versículo da gula, o pessoal pula, né? Ah, É crente não bebe, mas come, né? Daí faz piada. E a gente vê uma negligência com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E dependendo do que a gente come, principalmente açúcar, e aí o próprio carboidrato ele vira açúcar, ele potencializa mais ainda a ansiedade. A cafeína, ela potencializa mais ainda a irritabilidade. Então, pessoas que têm algum outro tipo de doença, ela sempre tem que lembrar que está tudo interligado. E é claro,
Às vezes a pessoa ela vai sim se descuidar mais ainda nessas outras doenças, diabetes, né, hipertensão, e aí é que entra, como é que tá a parte emocional? Porque às vezes as pessoas Uhum. estando nessas doenças que não tem esse preconceito, mas por que que ela não está aderindo ao tratamento? Então Muito pode ser utilizado, né, a pessoa que está passando por isso, pode ter essa brecha gigantesca aberta, né, para que se faça como assim? Se faça sofrer, né, se faça realmente se despedir da vida aos poucos, mas talvez é uma decisão que foi tomada pela mente doente, né, e usando essas vias, né, a doença, o não diria tratamento, etcétera. eu não diria isso opinião minha, né, que a pessoa está pensando em suicídio, É, não de uma forma direta, mas mas eu indiretamente. diria que ela pede socorro emocionalmente, porque, pensa bem, você pode comer tudo que você quer e de repente você é proibido. Você imagina uma criança, um adolescente que tem, a diabetes tipo 1, que você tem que andar para cima e para baixo com a insulina, e você não pode comer qualquer coisa. Quando você tem a própria diabetes, né, você não pode se alimentar de várias coisas. E tantas outras doenças, né, onde o diagnóstico precisa ser acolhido, né. Quando você me perguntou ali no comecinho, né, o que que é a tanatologia, né, é a ciência que estuda a morte e o morrer. Então são vários lutos, e luto não é só morte. Luto é um rompimento de algo importante na nossa vida contra a nossa vontade. Então, a palavra luto significa rasgar-se. Então, eu posso ter luto de um trabalho, de uma cidade, de um bichinho, de uma pessoa, de qualquer coisa que seja importante na nossa vida. Então, as coisas. Uma notícia que vai me limitar uma coisa Exato. na minha vida, né. Porque por mais que eu saiba que um dia eu vou morrer, alguém me avisar que está chegando não é legal. Então, esse diagnóstico não é que eu tenha medo de morrer, mas esse diagnóstico, o que que vai acontecer? Eu não sei o que que vai acontecer. Então, eu posso ter medo, e medo é normal ter medo. Eu não sei como é que vai ser, se vai doer, não sei se vai dar certo, eu não sei como é que vai ficar os filhos, eu não sei como é que vai ficar trabalho, sustento financeiro. E aí, o cuidado que as pessoas têm que ter ao nosso redor é ter a sensibilidade que não se trata só de saúde física. Ah, você não pode ter medo, você tem que ter coragem. Sabia que a gente pode ter e deve ter as 2 coisas, medo e coragem? O Uhum, medo, ele protege você de fazer coisas insanas. é verdade. E a coragem, ela te protege junto com o medo para enfrentar aquilo que você precisa fazer. Eu gosto muito da história de Neemias, quando ele precisou falar com o rei. Ele era o copeiro, né? E o que que era o serviço do Isso. copeiro? Ele tinha que experimentar a comida antes para ver se não tinha veneno. Um emprego assim, olha, fenomenal. Ótimo, né. Deveria ganhar bem pelo menos, né. E escravo, coitado, né? E só que ele Oh, tinha provavelmente um bom relacionamento com o chefe dele, mas mesmo assim ele estava com medo porque ele queria reconstruir a cidade dele e ele estava triste, a ponto do chefe perceber. Na Bíblia eu acho interessante a história que fala que ele estava com muito medo e foi orar. E aí quando termina o texto fala: "E com muito medo foi falar com o rei". Então ele foi orar com medo e foi falar com medo. Então às vezes falta essa sabedoria de prestar atenção em detalhes, onde a Bíblia reconhece, percebe e acolhe o nosso sofrimento. Então eu trabalho muito com essa questão do luto, e muitas vezes o cristão ele chega a ser cruel quando ele fala para o outro: "Ah, você tem que superar, você tem que, ver que a pessoa já está bem, que não sei o quê, e aí um festival de coisas horrorosas, e que essas decepções, essas frustrações, elas começam a se acumular, se acumular, se acumular, e aí são fatores desencadeantes, né, que a gente tem que tomar cuidado. Né. A igreja ela precisa ser instrumento de ponte, e não ela achar que ela é a única que vai resolver o problema. Porque quando a pessoa uhum. não quer ajuda, nós vamos continuar oferecendo ajuda, vamos continuar oferecendo, o conhecimento,
a respeito disso, mas a decisão ainda continua sendo da vida da pessoa. É claro que se está ali na minha frente, a pessoa está falando com todas as letras, pedindo socorro, gente, cata e leva para o médico, vai junto, né? Quem que eu levo primeiro, médico ou psicólogo? Quem você achar primeiro? Mas se a pessoa está falando com todas as letras, leva primeiro do médico, tá? Porque aí, dependendo da situação, vai precisar medicar, às vezes vai precisar internar. O internamento não é o fim do mundo. O internamento é onde a pessoa vai ter ali o cuidado exclusivo para poder ser medicada, para poder estabilizar, para poder fazer o tratamento depois. A continuação do corpo. E a saída desse internamento ainda é perigoso. Então, na Uhum. verdade, a gente pensa assim, né? Então, o que que eu preciso fazer enquanto igreja? Acolher, validar, não invalidar aquilo que a pessoa está falando. Ah, você não pode pensar isso. A gente Uhum. mandar no que a gente está pensando. Então, se você fala que eu não posso pensar, eu não vou mais falar com você. Eu vou ficar A quieta. mesma coisa de falar, vou pensar, né? Que tem aquela brincadeira, ó, não pense num elefante rosa. É a primeira coisa que se pensar é no elefante rosa, né? Ou então, A nossa mente, ela realmente funciona de uma forma mais rápida do que qualquer coisa, né? Ela é realmente difícil de controlar, por isso que a gente precisa cuidar, né? Para quando ela pensar, pensar de forma adequada, né? Ou então, Rosana, pregações que falem assim: vamos acabar com a ansiedade. Gente, se acabar com a ansiedade, você morre, porque a ansiedade é um dispositivo de alerta de possíveis perigos. A gente não pode confundir ansiedade com transtorno de ansiedade. Como você disse, depois da queda, tudo estragou. Eu sempre brinco, né, que depois que o Adão e a Eva comeram o McDonald's, né, estragou tudo. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Isso inclui físico, mental, social e espiritual, absolutamente tudo. Então, a igreja é imperfeita, o profissional é imperfeito, tudo é imperfeito. Mas mesmo nessa imperfeição, nós podemos ajudar. O que precisa é respeitar isso. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas daí não faz mais aconselhamento pastoral. Gente, espera a pessoa sair do internamento, se precisar, mas se não, por que que não pode andar paralelo a isso? Né? Isso. Uma coisa não anula a outra, né? Você não Exatamente. pode andar também isolada, né? Não, ah, você está aconselhando comigo, esquece a psicóloga, esquece o psiquiatra. Não, ela aconselha comigo e continua todo o tratamento, que tudo é graça de Deus, é a graça comum na face da terra, né? Também feita por Deus, né? Toda boa dádiva veio de Deus. Então, se não utilizamos também quando precisamos, nós estamos negando a mão de Deus a nosso favor, né? Tá aí o profissional, tá aí a ciência, tá aí a informação, vamos, né, aproveitar isso ao nosso favor e vamos incentivar aquele que não está enxergando isso, né, para que seja utilizado também, né? E regras básicas, né? Não comparar sofrimento. Ah, eu também tive isso e eu fiz só isso. Talvez você até tenha tido mesmo, mas como toda doença, como todo sofrimento, ele tem níveis, tá? Por exemplo, ah, você precisa passear. Se você estiver só triste e cansado, o passeio vai ser excelente. Agora, se você tiver com algum transtorno, você vai triste e volta, às vezes até pior. Então, é ouvir e validar aquilo que a pessoa está falando. Eu não sei o que você está passando, mas eu realmente estou aqui para te ajudar. Como nós podemos procurar uma ajuda? Eu conheço um profissional, posso te levar. Ah, não tenho dinheiro. Vamos fazer, então, uma campanha aí para ajudar, né? Ou vamos Uhum. ficar Uma na fila solução. do SUS, né? E atrás dos nossos direitos e nos cuidarmos, porque como eu posso ajudar o outro se eu não me disponho a isso? Né? Ajudar Eu sei que algumas cidades também tenham, né, professora, grupos de apoio com profissionais, né? Eu sei que aqui em Marília tem um grupo de apoio exatamente para família e para pessoas que tentaram, né, o suicídio. Sei também que as escolas, né, que têm a psicologia, tem talvez a faculdade, né, clínica, né, escola que chama, né, que é atendimento à comunidade ao redor da faculdade, que você pode se inscrever para ver se encaixa o perfil.
tem outros meios ali que a gente também pode procurar na cidade onde nós estamos, né? Além do CAPS, a unidade de saúde, né? E Saúde. tem várias igrejas que oferecem grupo de apoio. Grupo de apoio não é a mesma coisa que tratamento, tá? E aí, o Uhum. que que é importante sempre lembrar? Os grupos de apoio precisam saber a sua limitação. Elas precisam ir atrás de informação, porque apoio o que que é? Apoio. Vamos aqui trocar ideias, vamos conversar. O tratamento não, o tratamento ele é personalizado de acordo com aquilo que você tem. Você pode participar Então, o grupo de apoio pode ser, então, o canal também de ajuda, né? Tipo, ó, eu estou aqui, estou precisando de ajuda de profissional, eu estou assim, assado, a pessoa pode encaminhar, talvez a partir dali, então, né? Entendi. o bom do grupo de apoio é que você percebe que você realmente não está sozinho, no sentido de ver que outras pessoas passam por situações semelhantes. Mas é porque, que nem ali a gente viu ali no meu currículo, né, que eu sou voluntária no grupo de apoio aí notado por suicídio. O que que a gente indica para essas pessoas participantes desse grupo? Que façam a psicoterapia individual e que façam o uso do tratamento completo, porque o tratamento, né, ele vai avaliar o que que você precisa e o que que você tem. Então, se você tem que tomar remédio, se tem traumas que você precisa tratar, e que isso o grupo de apoio ele não pode fazer. Ele não pode fazer por vários motivos. Primeiro, a não qualificação técnica, e você pode mexer em algo que depois você não dá conta, tá? E aí dizer agora é com você e Deus te abençoe é muito Só responsabilidade. piora. É muita irresponsabilidade. Então, o grupo de apoio ele serve para que as pessoas possam se restabelecer socialmente, que elas possam melhorar naquele campo social, de ter amigos, de ter sair um pouco de casa. Mas entendo que o nome já está dizendo, apoio. Apoio, apoio ao quê? Ao tratamento. Porque quando chega nesse nível de suicídio, de tentativa de suicídio, é muito grave, né? Então, eu sou conselheiro, o que que eu faço? Eu prefiro pagar por excesso, né? Então, manda para todo mundo que eu puder. A gente não vai Uhum. fazer uma ressonância e torcer que tem um tumor só para valer o dinheiro que pagou, não é? Então, se você é conselheiro, procure estudar, procure ler, procure. Tem muitos vídeos bons que eu posso depois passar para a Rosana, passar os sites para você, né? Mas tem dúvida, sentiu que tem alguma coisa esquisita, a pessoa está toda semana lá no teu gabinete, já contou para você histórias horrorosas, a pessoa não consegue dormir já faz dias, mudança de humor, perda de peso, perda ou aumento de peso exagerado, está se fechando, começou a usar álcool, droga, coisas que não fazia antes, né? Então são fatores que estão ali gritando e precisam de um tratamento, né? E Uhum. que não precisa acontecer tudo isso para buscar ajuda. Então a psicoterapia, ela serve para você saber quem é você, Sim, né? sim, bem antes pode ser utilizada, né? Exatamente. Aliás, é muito bom, né? Não procure só quando as coisas estão fugindo do seu alcance, do seu controle, né? Mas antes disso, né? Para que realmente não chegue nesse limite. Porque qual é o limite? Quem sabe qual é o nosso limite, na verdade? Para falar, é até ali. A gente não faz a mínima ideia. Tanto que tem um Exatamente. ditado popular que fala que a gente não se conhece, a gente se supõe. A gente se supõe, porque na hora dos extremos é que a gente vê, traz novidades pra gente. Nossa, eu não sabia que eu era assim. Nossa, eu não E, sabia ó, que ia chegar até e isso. Nossa, Rosana, eu não sabia que eu ia sentir, né? e eu te conheço conforme a palma da minha mão, ou seja, nada. Porque a única parte que você consegue ver inteira do seu corpo é a tua mão. E olha o tamanho dela perto do tamanho do seu corpo. Tem um monte de ângulo nosso que a gente não faz ideia como que é, né? Então palavras do tipo, você pode tudo que você quiser, você tem que confiar em você. Gente, se a pessoa está doente, é uma pessoa que ela não pode confiar nela mesma. Não, ela vai fazer tudo errado, né? E Distorcido, né? frases assim, olha, Deus tem o melhor para você, com toda certeza, inclusive o tratamento. É.
cabe o tratamento. Ai, eu agradeço de coração, professora Elisele, mas eu quero que você finalize a fala com palavras de esperança, né, como psicóloga, né, como boa profissional, com um vasto conhecimento, né, louvamos a Deus pela sua vida, pela toda a ciência que você tem e está tendo, porque como você disse, não para de estudar nunca, e está aqui um bom conselho para nós, para a gente não parar nunca de estudar. Traga sua mensagem para finalizarmos esse momento realmente de forma esperançosa, porque pode ter pessoas aqui sentindo, né, todos os sintomas que a gente falou, todas essas situações, ou pode ser que não está nesse extremo, né, mas está começando a sentir algo. Ou me diga quem é que não precisa de esperança? Todos nós precisamos de uma palavra de esperança, né? Fique à vontade. Agradeço imensamente esse convite, Rosana, quando precisar, estamos aí. Olha a minha ideia que eu dei, né, as gotinhas de Gostei. Vou anotar e orar em relação a isso. e depois ela conta para vocês, gente, porque essa ideia está dando a minha meu desejo é que você entenda que você realmente é amado por Deus, que você realmente é uma pessoa criada para a honra e para a glória de Deus, mas que você está aqui ainda. Nós não estamos no céu. E nós estamos numa terra onde cheio de injustiça, cheio de conflitos, que se você se cuidar, se você buscar tratamento, aceitar, porque tem que buscar e aceitar e depois fazer direitinho. São 3 coisas que precisam ser feitas, você vai perceber que os problemas vão continuar lá. Mas é a sua forma que fica alterada na hora de enxergar isso. Que existe esperança sim, que existe tratamento, que existe sim vida, mas uma vida que vai precisar de muitas modificações. E o meu recado principal é tomar muito cuidado com a nossa cultura. Ela está uma cultura extremamente tóxica. E fugindo delas, é só um meio caminho andado para você conseguir perceber que tem sim como viver melhor. Então eu agradeço. Se alguém quiser me seguir na internet, eu agradeço. Que é acolher, pico e luto. Isso, vamos colocar também na descrição aqui do vídeo também o arroba da clínica, para que vocês tenham acesso, sigam ela, para ser alimentados também da informação e também se precisar, né, que você também atende de forma online, né? Atento, atento. Ótimo, a gente pode ter acesso, mesmo morando aqui em Marília e ela lá em Curitiba. Olha que bênção, né? Eu Eu no quero frio, agradecer. eu no frio e vocês no calor. É, porque aqui tá calor, tá quase 35 graus hoje. Quanto que tá aí? 20. Ah lá, a gente tá suando, ela tá com blusa. Mas ainda bem que a gente tem acesso a boa profissional. Eu quero agradecer, peço que Deus te abençoe, que te guarde, que te ilumine, professora Gisele, sempre. Te recompense por esse tempo que você reservou para que fizesse esse vídeo com informações ricas, né, vindo da parte do Senhor também, da ciência e do Senhor. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Que vocês também sejam abençoados e protegidos e iluminados para quando precisar realmente pedir ajuda, né? Nós já falamos aqui, nós fomos feitos para viver em conjunto, em comunidade, porque a gente vai precisar uma hora ou outra de outra pessoa. E também falamos aqui que estamos desformados pelo pecado, estamos sendo restaurados dia após dia, então tem alguma coisa que vai apertar e vai precisar de ajuda. Então, não, não hesite. Nós estamos aqui para realmente falar, peça ajuda. Peça ajuda e quanto antes, melhor. A gente não sabe qual é o nosso limite. Está aqui o nosso recado e fiquem na santa paz que só o nosso Jesus pode nos dar.